Olha aí, nossa convidada chegando. Ai, que bom! Oi, Patrícia, boa noite. Boa noite! Estamos chegando aí, tô vendo que o pessoal devagarzinho tá chegando. Esperar o pessoal chegar, acho que deve ter alunos nossos, ex-alunos, né? Isso, Ó, a Raquel tá aqui. Tereza. Olha aí, Tereza tá aqui também, hein? Que coisa boa! Olha aí. Devagarzinho o povo vai chegando aí para nossa live. Muito feliz de estar com você hoje, Patrícia. Prazer! Então, o som tá bem? Eu acho que tá dando para escutar. Legal o som, Tá, né? tá Tá ótimo o som, pronto. tá Então, ótimo. joia. A minha conexão de vez por outra dá um probleminha aqui, mas vamos torcer para dar tudo certo, né? Então, gente, vocês que Certo? estão chegando agora, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa live que a gente se preparou com bem carinho, eu e a Patrícia, porque faz tempo que a gente vem É, conversando sobre essa temática, né, Patrícia? E aí isso. a gente resolveu fazer com bem carinho assim para vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre o tema, né, para a gente começar a aquecer aí com as pessoas que vão chegando. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que, assim, quando a gente termina a faculdade e começa uma vida profissional, né, por si só já é marcado muito por incertezas, ansiedades, todos nós vivemos isso em algum momento da nossa vida quando a gente sai da universidade, né? E para quem está terminando agora, 2020, né, que é concludente, que vai terminar agora, no final do ano, no meio desse contexto todo de pandemia, eu ainda acho que é mais desafiador, né, porque está passando por uma crise, e a gente não é a primeira crise que a gente atravessa no Brasil nem no mundo, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu e a Patrícia a gente acha assim de grande relevância. A gente já vinha conversando na universidade sobre isso, né? Porque quem Isso. termina a universidade, principalmente nesse momento, Patrícia, eu sempre vejo assim, teve um sonho, né? De ter a família reunida, de ter aquela colação de grau. Isso não vai acontecer da forma como a gente imaginou nesse momento agora desse Exato. contexto, né? E que, na verdade, assim, o nosso tema, gente, que a gente pensou é travessia do espaço seguro da universidade para o mundo dinâmico do trabalho, é que a gente começa essa live, né? E eu agradeço demais a Patrícia por estar aqui com a gente, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Roberta Cavalcante, eu sou psicóloga, acredito que muitos aqui me conheçam, né? Eu vou pedir para a Patrícia se apresentar, e aí tu fala um pouquinho de ti, Patrícia, tá? E aí eu queria depois que tu falasse um pouquinho da tua identificação com a área de orientação profissional e carreira, tá bom? Ok, Se sinta à ok, ótimo. vontade. Tá bom, é um prazer, Roberto, estar com você. Um prazer estar com alunos, ex-alunos, colegas professores. É um prazer estar aqui hoje à noite. E veja bem, eu sou também psicóloga, né? Eu, como diz a Tereza, eu tenho uma brincadeira com os meus alunos que eu digo que eu me formei em 1912, mas é, como diz Pablo Neruda, uma metáfora para dizer que já faz algum tempo, né? E essa, e essa paixão pela orientação profissional e de carreira começou no meu estágio na década de 80. Eu fui fazer o estágio na área escolar e a psicóloga do colégio onde eu fui, ela disse assim, você é tão interessada no mundo do trabalho, você é tão interessada nessas questões, isso é tão importante para o jovem, você não gostaria de fazer alguma coisa? Eu nunca tinha escutado na universidade falar sobre isso, né? No início da década de 80. E aí ela disse, vamos fazer alguma coisa nesse sentido? E assim, foi uma experiência tão interessante com jovens numa escola pública noturna, em que eles viram, e eu me lembro que a gente, quando fez a avaliação, eles disseram assim, antes de começar esse ano, eu não tinha a menor noção, ou a possibilidade de vislumbrar alguma coisa que não fosse seguir na carreira dos meus pais. E agora eu Uhum, pude sonhar durante esse ano. Isso foi tão reconfortante, Roberta. Foi tão interessante ver que a gente pode, inclusive, assim, sonhar junto e construir uhum, um sonho com alguém que não via possibilidade de sonhar, possibilidade de fazer nada além do que a classe social em que ele nasceu, em que a família em que ele nasceu. E muitos disseram, eu nem ousei sonhar ir para uma universidade. E aí vocês uhum. estão aqui trabalhando com a gente, com essa possibilidade, essa década de 80. E aí, Uhum. assim, a primeira vez que eu tentei meu mestrado foi nessa área de orientação, que na época era só orientação vocacional. É.
né? Isso. E aí, no momento, não deu certo, porque eu me inseri logo no mundo do trabalho e comecei a trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E aí, no colégio que nem existe mais, General Osório. Lembra Tem dele? mais... Lembro, meu irmão Colégio estudou lá, General tem mais Osório. não. Foi, Uhum. pois é. Me contrataram para fazer um trabalho junto aos alunos do 8º ano e os alunos do 3º ano. E foi uma coisa muito interessante, né? Assim, porque conversamos sobre a inserção no mundo do trabalho, as dificuldades no mundo do trabalho, trouxemos os pais dos alunos para o colégio. Então, foi uma coisa que eu sempre me Uhum. identifiquei com essa discussão e essa possibilidade de entrada no mundo do trabalho. Mas aí eu comecei a trabalhar nas organizações e comecei a ter que dar, na época a gente chamava de aconselhamento de carreira, né? Isso, E isso. aí, sabendo que o que a gente fazia era programar mesmo, era trabalhar mesmo, era orientar em relação à carreira, quer seja dentro da organização, quer seja possibilitando um trabalho fora da organização. Uhum. Uhum. E eu Pois me foi lembro, assim. porque eu me lembro que eu na Universidade Federal, me lembro te tendo, né, tu mais velha do que eu nos semestres, me lembro que tu trabalhando na Pernambucana, né? Tu passou também pelo Exatamente. Banco do Nordeste, não passou pelo Banco do Nordeste? Me Foi, lembro exatamente. demais de tu compartilhando na minha sala de aula a tua experiência na área Pois é, organizacional, né? E aí, exatamente. depois desse tempo, tu retornou agora para essa área Isso. também, né? Isso. Eu tive muitos anos de profissão, fiquei alguns anos na área de gestão, e quando eu comecei a trabalhar com a saúde do trabalhador, eu vi a necessidade, porque a OPC tem essa perspectiva de ser um trabalho preventivo. E quando eu Isso. comecei a trabalhar dentro das organizações com a saúde do trabalhador, eu vi o quanto alguns trabalhadores estavam em intenso sofrimento, porque estavam fazendo uma atividade que não era a atividade que eles gostariam de fazer, que tinham medo da aposentadoria, que é uma Uhum. mudança na carreira também, tinham Isso. medo de ousar fazer uma coisa diferente do que estavam acostumados a fazer a vida toda, né? Então eu Uhum. comecei a ver que, investigando o sofrimento psíquico, estava muito relacionado também com a relação que eles tinham enquanto trabalhadores com a carreira deles, né? Então, Sim. daí eu senti a necessidade de fazer a formação em OP, né? Fiz a sua formação, que é em parceria com Dulce e Marilu, né? Lá com o Instituto do Ser, e foi uma coisa assim que abriu portas, abriu visibilidade, deu a abertura mesmo para eu confirmar que realmente é muito bom trabalhar com essa perspectiva. Ô, coisa boa, menina. Ainda bem que só sou eu que falo nisso, né? Que todo mundo acaba gostando que faz, né, Patrícia? Mas eu sempre achei, Patrícia, que tu tem muito a ver com essa área e toda a tua trajetória profissional do mundo do trabalho, né? Nas organizações, a gente sabe que tem muito a contribuir, né? Essa experiência ajuda muito trabalhando na área de carreira, né? E aí, Isso. gente, eu e a Patrícia, a gente conversando, a gente começou a perceber algumas afinidades entre a gente, né? E como a gente é professora universitária, lida com o mundo universitário, gostamos da área de orientação profissional e carreira, e aí vamos pensar, por que não trabalhar e por que não fazer alguma coisa com esse aluno universitário? Então, a nossa proposta hoje é a gente conversar um pouquinho com esse aluno que está lá na universidade. E aí, para começar a nossa conversa aqui, Patrícia, eu queria começar te perguntando assim, como é que você tem percebido o momento, né, atual desse contexto do trabalho e as mudanças nesse momento que a gente está passando, né, dessa pandemia? O que é que tu pensa sobre isso? O que é que você tem percebido? Olha, eu já fazia uma reflexão com os meus alunos, porque Ricardo Antunes é um sociólogo brasileiro da Unicamp, é uma autoridade brasileira, né, nessa discussão da categoria do trabalho, e ele mostra que na virada do século a gente já estava percebendo uma nova morfologia do trabalho. O trabalho se estruturava de uma forma em que, diante da flexibilidade exigente, né, do mercado, exigida pelo mercado no sentido assim, de polivalência do profissional, ele via, do mesmo jeito também, flexibilização das leis trabalhistas. Ele notou Uhum, também que a gente já estava trabalhando de uma forma muito intensificada. Sabe o que é que eu uhum. vejo? Eu vejo que quando eu comecei a trabalhar na Unifor, há 30 anos atrás, a minha última disciplina era no horário CD da tarde. Então, dava Eu sei bem o 5 que é horas. isso. Era. Eu saía da Unifor, ia para minha casa, e eu nem me lembrava mais que existia Unifor. Eu só ia me lembrar da Unifor no dia seguinte, quando eu fosse preparar minhas aulas e quando eu chegava na própria Unifor. Isso mesmo. Agora, com o uso da tecnologia, a gente se vê 2 horas da manhã mandando um torpedo para o aluno. Então, assim, o trabalho se intensificou não só na quantidade, mas se intensificou também no tempo que a gente
que tinha uma diferença entre tempo privado e tempo de trabalho, e agora a gente não tem mais essa diferença. E já estava assim antes da pandemia. Quando vem a crise, quando vem a pandemia, nós fomos de forma muito abrupta, e sem a gente fazer essa escolha, nós não fizemos essa escolha. A gente foi obrigado a trabalhar em casa. Exatamente. E aí, veja bem, com uma série de dificuldades. Porque a gente vê nas próprias aulas que a gente dá para os alunos, né? Alguns alunos perdem a conexão. Hoje eu perdi a conexão no meio da aula. E aí eu tive que correr para o celular. Aí no celular não deu certo também, daqui a pouco a internet oscila, volta e a gente volta para a sala de aula. Nisso, 2 alunos disseram, eu também caí. Então, assim, a gente tem os problemas com a tecnologia, a gente tem as dificuldades mesmo de se adaptar, de fazer essa diferença. Olha, no início desse semestre, quando começou, né, a pandemia, um grupo de gestores de um órgão que eu dou assessoria, do órgão do Estado, que eu dou assessoria, são servidores públicos, que nunca trabalharam home office e tiveram que, por conta da pandemia, começar a trabalhar home office. Então, assim, o diretor deles me pediu que entrasse numa plataforma, numa reunião com eles, eram 39 gestores, e que eles estavam realmente muito angustiados. E aí eu dei um espaço para que eles falassem, e eles falaram, eu estou trabalhando até 3 horas da manhã. O que é que a gente pode fazer? Então, coisas básicas que eu trabalhei com eles, né? De que no momento como esse, a gente precisa estabelecer uma rotina. Porque a nossa rotina anterior, ela foi, assim, de uma forma abrupta, como eu falei, ela foi tirada de nós. Porque qual era a nossa rotina? Acordar, ir para a universidade, depois ia para o estágio. Quem trabalhava, acordava, ia para o trabalho, tinha todo esse deslocamento. E aí a gente teve que fazer tudo em casa. Isso mesmo. Aí ficou uma confusão muito grande. Lá na conversa com os gestores, alguns me disseram assim, eu já sou uma pessoa disciplinada, então eu decidi o seguinte, 8 horas da noite eu desligo meu celular. Boto no modo silencioso e não escuto mais nada do trabalho. Só vou ver isso 8 horas da manhã do dia seguinte. E eu realmente, ao meio-dia, eu paro para almoçar. Eu fecho o celular e não vou olhar o que está acontecendo. Mas alguns não conseguem fazer isso. Não estavam conseguindo ter uma rotina. Então, tudo que já vinha se modificando no mundo do trabalho, em termos de intensificação, de precarização do trabalho, a gente vê que se sedimentou e se intensificou agora nesse momento da pandemia. É verdade. É um cenário, né, Patrícia, que a gente vê assim, muito atípico, né? E aí eu concordo com você. Acelerou mudanças que já vinham acontecendo, né? Essa pandemia só fez acelerar. E eu penso também lidar com o inesperado, como você bem colocou, né? Assim, nós não nos preparamos para isso. Nem alunos, nem profissionais, né? Ninguém. E a gente teve que, né, acolher e dar conta disso. E aí eu fico me colocando no nosso tema aqui, nesses alunos, né? Que estão na universidade, que estão terminando, concluindo agora a universidade, né? E que o sonho de se inserir nesse mercado de trabalho, que é esse mercado de trabalho que a gente incerto, né? Que a gente percebe, né? E que muitas vezes até eu converso com alguns alunos que estão prestes a terminar e às vezes eu vejo um pouco desânimo da parte deles, né? Frente a essa crise toda que a gente está passando. E assim, e aí eu acho interessante a gente parar para refletir sobre isso. Daí a grande valia da nossa live, né? Assim, a gente poder estar contribuindo junto a essas pessoas que estão fechando esse ciclo da universidade, né? Porque a gente pode pensar assim, quais são os maiores desafios profissionais que a gente pode perceber agora, nesse momento, para quem está saindo da universidade? Como é que tu percebe isso? Eu gostaria, só antes de falar um pouquinho, olha, a gente tem alguns pensadores que ajudam a gente a fazer uma reflexão sobre isso. Né? O Han, ele é um filósofo coreano que é radicado na Alemanha, e ele diz que a gente está vivendo, nesse momento, uma sociedade do desempenho, onde é só cobrado da gente muita performance. Você tem que ser o melhor, tempo inteiro. Você tem que ser eficiente, mostrar resultado o tempo inteiro. E assim, é uma sociedade de excessos. Tudo é demais, a tecnologia é demais, tudo é demais. Então, nesse sentido, ele disse assim, isso gera pessoas extremamente cansadas. Adoecidas, né? Aí, olha que coisa interessante. Eu conversando com alguns alunos, eu comecei a observar isso, como é que estava acontecendo no cenário, de um modo geral, observando meus alunos, observando professores que postam algumas coisas no Instagram, e eu anotei algumas coisas bem interessantes, né? Uma aluna minha disse assim, semestre passado, ela disse assim, faz algum tempo, Patrícia, que quando eu chego na minha terapia, eu me sento e digo, eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada. E só falam isso, eu tô cansada demais.
Agora, com esse efeito da pandemia, eu tenho escutado Sociedade dos cansada. alunos. Professora, é muito cansativo ficar sentada a manhã inteira na frente do computador assistindo Só a aula. reforçou isso, né? Não é não, ele diz assim, pelo menos na universidade, presencialmente, a gente se levanta, a gente vai beber água, a gente de uma aula para outra, a gente se muda de sala. E não, a gente está no mesmo ambiente, sentado na frente Exatamente. da tela. E ele diz, É isso isso mesmo, é muito Patrícia. cansativo, né? Eu vi uma postagem de uma professora da Unifor, da Tatiana Tostes, ela com vários estagiários, eles com cara de cansaço no final do semestre passado, e ela botava assim, estagiários cansados, mais engajados, temos sim. Era a chamada dela do comentário que ela estava fazendo, né? Então, assim, eu estava vendo, ano passado também, o Diário do Nordeste, ele publicou a seguinte reportagem. A manchete do jornal era essa. Ocorrência da síndrome de burnout alerta para a sobrecarga das jornadas de trabalho. Né? Uhum. Então, assim, se isso já acontecia antes da pandemia, a gente está vendo também, porque é isso que está na boca de todos os profissionais. Eu estou muito cansada. Trabalhar com a máquina é muito cansativo. Isso, né? muito. Então, a gente está vendo. Essa sociedade do cansaço é uma realidade. Né? E então, até, diante disso, diga. Até Roberto. colocaram bem aqui, Patrícia, ó, percebo cada vez que as pessoas estão, né, mais ansiosas, podemos correlacionar esse comportamento com a sociedade, o seu desempenho, é isso mesmo, né? É isso que a gente está falando, essa questão do adoecimento, e sem falar que esse momento duplicou, triplicou o trabalho do povo, né? Porque além de trabalhar em casa, né, tem o trabalho de casa também, né? Não é não? A exigência da família, quem tem filhos pequenos, né? Eu não me via antes na tarefa de ter que parar uma atividade para fazer o almoço. Para ajeitar o almoço. Eu não me via nesse papel. E agora eu estou fazendo, né? Então, são exigências que a gente teve que se adaptar. E os desafios são muitos. Porque aí, quais são as palavras de ordem agora, né? É o novo normal. Né? A palavra de ordem. Diante do novo normal, a gente escuta a Fátima Bernardo dizer isso na televisão. A gente escuta, assim, as pessoas escreverem sobre isso, as manchetes são sobre isso, né? E aí dizendo sempre eu tenho que dar gargalhada, porque tem um comentário aqui. Eu estou esperando a gargalhada da doutora Patrícia, minha marca registrada. Então, vamos rir. Minha filha, é impossível a gente não escutar a sua gargalhada. Eu só me lembro uma vez que eu saí, que estava num evento, quando eu vi a gargalhada, eu disse, a Patrícia. Tenho certeza que a Patrícia está nesse teatro, e estava. Que prazer, Silvana, ter você aqui para ouvir minha gargalhada. Seja bem-vinda, né? Agora, veja bem. Então, assim, como você falou, diante desse novo normal, que a gente vai ter que lidar com ele, porque a gente não vai voltar em agosto ou em setembro, em novembro, da mesma forma que a gente ficou em março, até o dia 19 de março. Vai ser diferente, né? Sim. Então, assim, diferente desde o distanciamento, diferente. Hoje eu fui fazer uma coisa no cartório, porque era necessário e eu tive que sair, né? E aí, o que é que acontece? Quando eu chego lá, uma pessoa conhecida estava lá e vem na minha direção para me abraçar. Eu digo, opa, sem abraço. Eu amo você, adoro você, mas vamos nos cumprimentar de longe. E aí o meu filho disse, mamãe, tu teve coragem de dizer isso? Eu disse, eu tenho que dizer isso. Porque a gente ainda não está nesse momento de abraçar quem a gente não vê há muito tempo. É bom abraçar, é maravilhoso. Mas a gente precisa ter cuidados agora. Então, esses cuidados que a gente não tinha antes, a gente está sendo desafiado a ter. Então, assim, os desafios diante do novo normal é um desafio muito grande. É um desafio desde lidar com o quê? Com o desemprego. Olha, Roberta, eu dou supervisão a estágio 3, né? O aluno está se formando, é o semestre que ele se forma. Então, há 20 anos atrás, eu tinha uma turma com 12 estagiários, 10 já estavam no final do estágio empregados. Né? Então, assim, nas organizações, então, que há uma busca, uma demanda maior, né, pelo profissional psicólogo. De oferta, então, né? Assim, de trabalho. Então, a oferta é muito maior. O aluno, a maior parte dos meus estagiários há 20 anos atrás, eles já estavam trabalhando. Eu passei 6 meses fora no doutorado, lá em Portugal, e eu achei, eles estavam numa discussão muito interessante lá em Portugal, na época de 2014, no segundo semestre de 2014, porque uma africana tinha feito lá
uma tese e ela defendeu dizendo que existia, pelo menos lá na Europa, né, em Portugal, uma categoria nova que era os inempregáveis. E eu olhei aquele artigo, fiquei assim curiosa e fui ler, né? Os inempregáveis eram alunos, né, recém-formados, absolutamente qualificados, porque eles saíam da graduação, emendavam com mestrado, emendavam com doutorado, porque não tinha trabalho. E aí, assim, alguns nem estágio tinham histórico de estágio, mas aí não tinha emprego. 2014, uma crise muito grande lá em Portugal, né? E quando eu chego no Brasil, 2015, então, eu tive turma de estágio. Quando chegou 2015, o discurso dos estagiários no terceiro estágio era: e agora? A gente vai trabalhar onde? A gente está estagiando, muitos estagiando, né? Estagiando voluntariamente, sem ganhar absolutamente nada por isso. Né? Roberta, só registrando que nossa live está internacional. Minha filha lá dos Estados Unidos acabou de entrar. Seja bem-vinda, Raquel. Então, nossa live é internacional hoje. Direto da Carolina do Sul, estamos sendo ouvidas. Muito chique. Coisa não é boa. Não, mas, olha, isso que tu está colocando, eu acho tão interessante, porque, assim, olha, quando eu comecei a pensar nessa live contigo, eu voltei um pouquinho o tempo e me lembrei de mim quando eu estava terminando a faculdade, né? Que não faz muito tempo, né, minha gente? Mas, assim, eu me lembrei, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que eu queria naquela época, qual era a minha expectativa? A minha expectativa era o quê? Me inserir no mercado. Né? A gente passa tanto tempo na universidade, o que é que a gente quer? A gente quer se inserir. E eu me lembro que naquela época, quando a gente sai da universidade, os desafios existem, né? Os desafios sempre vão existir para quem é recém-formado, né? Quer ou não, a gente passa por uma crise, que é essa crise de, como a gente colocou, sair da universidade, que é um lugar seguro, e adentrar um mundo novo, com um papel diferente, que a gente se vê profissional. A partir dos estágios, a gente vai treinando, né, esse papel da gente profissional, e que esses desafios, eles existem por si só. Eu acho que esse dilema de início da carreira, eu acho que ele existe. Muitas vezes para nós, quando a gente sai da universidade, né, em que a gente começa a nossa vida mesmo profissional, é marcado muitas vezes com ansiedade, com a vontade de atender as nossas expectativas e das pessoas que estão em volta a gente, né? Hoje, com o que você está colocando aí, eu sinto isso um pouco, digamos assim, maior, porque tem toda essa, não só a pandemia, mas tem toda essa questão como o mercado de trabalho lida hoje, as exigências cada vez maiores que a gente percebe, né, Patrícia? E aí eu fico pensando assim, o poder e a capacidade que nós temos de lidar com esse momento no sentido de superação, né? Que é uma palavra que sempre me veio, né? Assim, que eu acho que exige de nós algumas posturas, né? Desse momento. Eu vi uma reportagem essa semana de recursos humanos, né? Em que uma pessoa responsável por recursos humanos disse a seguinte coisa, que nesse momento atual a gente precisa, né? Agir com a cabeça, com o coração e colocar a mão na massa. Eu acho assim fabuloso. Né? Precisa ter equilíbrio, pensar, raciocinar, precisa saber lidar com esse emocional que a gente vai falar daqui a pouco, mas buscar, né? Tem uma postura de que a gente não pode cruzar os braços diante de uma crise e dizer, pronto, não tenho nada o que fazer de jeito algum, né? Mas continua aí teu pensamento, é porque eu me lembrei aqui agora. Mas tem alguns comentários aqui, ó, para tu continuar. Tereza Cristina. Tá, só registrar que tem alguém, Dresa, disse assim: tem gente de Portugal também nessa live. Tem gente a Andresa é nossa ex-aluna. Meus primos da Paraíba. Então tem muita gente aqui, né? Olha aí. Seja bem-vinda, Karine. Karine está entrando aqui. Olha, pensando no título, inclusive, da live, eu pensei o seguinte, né? Você já começou a citar aí, os desafios são muitos. Porque uma travessia é uma passagem, né? Uma travessia é um deslocamento, é sair de um canto para outro, né? E aí eu me lembrei de duas coisas bem interessantes. Primeiro, o registro bíblico, que é a passagem do povo israelita quando sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, é porque eles iam fugindo, né, do Império Egípcio. E aí é interessante que essa passagem, essa travessia, eles passam de uma forma miraculosa, né? O mar se abre e eles passam em terra firme. Mas o mais importante é que essa passagem do Mar Vermelho significa, né, o nascimento de uma nova nação.
Eles estão há 400 anos escravos no Egito, e aí o que acontece? Sair do Egito e ir para a terra de Canaã significa o surgimento de uma nova nação, o nascimento de uma nova nação, né? E aí eu fui pegar de novo a música do Milton Nascimento, Travessia, lembra? Lembro, e aí, assim, a música do Milton Nascimento, o que eu acho interessante é que ele vai falar de uma desilusão amorosa, né? Não é a passagem, não é a criação de uma nova nação. Mas ele fala de uma desilusão amorosa, né? De alguém que o deixou. E esse momento de luto, esse momento de perda mesmo, de lidar com isso e ter outras possibilidades. Então, ele diz assim, né, essa situação amorosa, este não é mais o meu lugar. Como vai chegar um determinado momento para o jovem que está em graduação, que ele vai dizer assim, a universidade não é mais o meu lugar. Sim. Aí eu tenho que inserir, eu tenho que fazer essa passagem, eu tenho que ir para o mundo do trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que é como você falou, um momento de desamparo, de medo, de insegurança, de luto mesmo por uma situação que eu tinha bem segura e que agora eu vou ter que dar resposta. Os alunos dizem muito isso, eles dizem assim, até hoje eu tenho o direito de errar porque eu sou estagiário. Quando for no mês seguinte, daqui a 3 dias, quando eu tiver com o meu diploma, eu não posso mais errar porque eu já sou um profissional. E então, é assim que a gente percebe, né? É assim que a gente percebe mesmo, né? Que a gente vai se autorizando, olha, né, Patrícia? E olha que interessante que a música do Milton Nascimento, no finalzinho, ele diz assim, vou seguindo pela vida, me esquecendo de você, né? Porque faz sentido, me esquecendo, inclusive, né? Tenho que esquecer um pouquinho desse momento de universidade e ir para frente. E ele diz, eu vou querer amar. Ele diz assim, eu não quero mais a morte, porque ele estava tão triste, né? No momento de luto tão grande que ele queria morrer sem o amor, né? Não, eu tenho muito que viver. Eu vou querer amar de novo. E se não der certo, eu não vou sofrer. Hoje eu faço com o meu braço o meu viver, né? Então eu acho que assim, essa passagem, ao mesmo tempo que é desamparo, que é medo, que é ansiedade, que é insegurança, mas é também sonho. É também concretização de um sonho. É também possibilidade de cada um fazer o seu caminho. E fazer o seu caminho como profissional. Eu escutei, essa semana, foi semana passada, de uma ex-aluna que já é profissional, a Alana, que está aqui também, né? A Alana disse assim, eu quero, Patrícia, construir o meu jeito de fazer atendimento, de atender, né? Eu quero ter a supervisão, eu estou estudando, eu estou lendo, mas eu quero construir o meu jeito. É você construir o seu caminho, é você fazer o seu caminho, né? E esse caminho, Patrícia, a gente faz no caminhar, né? O que eu quero dizer muitas vezes para os jovens que estão escutando é que assim, a gente vai já falar nas habilidades, né? E uma das coisas, já me antecipando, que eu acho que é importante para esse momento, e para esse momento de transição, de passagem, como você está colocando, é paciência, né? Uma coisa que eu digo, saber esperar, né? Assim, que é tão importante, mas o esperar não é se acomodar, mas até paciência também que é necessário nesse momento, né? Teve uma pessoa que lá em cima botou a questão da resiliência, que é outra coisa que eu acho que é importante, saber lidar com esse momento, né? Assim, desenvolver essa capacidade de ser resiliente, que é tão importante e esse momento exige, né? Mas vai aí que eu te cortei, continua. Pronto, e o que eu acho interessante nessa metáfora da travessia é que é uma passagem para o mundo profissional. Vai nascer, não uma nação, como foi a passagem do Israel, mas vai nascer um profissional. Um profissional com seu jeito de ser, com seu jeito de se colocar no mundo, de estar no mundo, né? E assim, o que a gente escuta muito, Roberta, dos estagiários, né? No terceiro estágio, já na hora de se formar, aquela coisa assim, eu não estou preparada ainda. Ainda está faltando muita coisa. Que bom que você está se sentindo assim. Isso é melhor do que se sentir que eu já sei tudo. Exato. Porque aí entrando nas habilidades, a gente vai precisar estar aprendendo sempre. Então, essa coisa de a gente vai pensar isso. Não, mas assim, eu não tenho os conhecimentos e as habilidades que são necessárias para ser um bom profissional. Mas ser um bom profissional é algo que a gente vai construindo ao longo da carreira. Sim, não é? Então, sim. ninguém sai pronto. Né? A gente sai com toda essa possibilidade, com esse devir profissional, com essa possibilidade de ser um profissional. E a gente vai fazendo o nosso caminho, né? E todos nós passamos por isso, que eu quero dizer para todo mundo que está ouvindo, que está aí se formando, né? Que traz todo esse contexto. Patrícia escuta, eu escuto. Tanto é que essa palavra travessia foi a palavra que a gente mais pensou, né, Patrícia? Que tinha mais a ver com esse momento, né? Para a gente sinalizar isso. E aí o que eu quero dizer é que isso não é privilégio de poucos, não. Todo mundo passa por isso que está nesse momento, independente do curso que está fazendo, né?
E aí as habilidades, Patrícia? A gente já começou a falar um pouquinho das Bom, habilidades necessárias para desenvolver nesse momento, né? Para poder a gente se inserir nesse mercado. O que é que tu pensa sobre isso? olha, a gente precisa, se a gente for ver competências duráveis, que se fala, né, nas organizações, de um modo geral, o mundo do trabalho está exigindo algumas competências duráveis, que são aquelas competências que, uma vez desenvolvidas, você vai sempre precisar delas, independente de ser psicólogo, independente de ser Sim. engenheiro, você vai precisar de algumas dessas habilidades que são habilidades duráveis, né? Então, eu acho que a questão do autoconhecimento, isso é muito importante. Saber, inclusive, das minhas fortalezas, dos meus fracassos, onde é. Olha, eu escutei há muitos anos atrás um instrutor, ele é muito famoso, e ele veio dar uma aula para nós no Sebrae, e ele disse assim: você precisa descobrir o que é que você faz bem. E aí, E invista nisso. fortalecer, né, Patrícia? Porque aí Fortalecer você, isso, né? investindo nisso, você vai ter um diferencial, porque você faz bem, né? Sim. Então, assim, aí você vai só intensificar isso, desenvolver cada vez mais isso. Então, isso vai ser um diferencial para você. Então, assim, essa coisa do autoconhecimento, essa habilidade da gente saber exatamente as nossas dificuldades, o que é que a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa melhorar, onde é que a gente não adianta ir por ali que não é a nossa habilidade, Ô, mas aí tem outra Patrícia, coisa que a gente faz muito bem. Oi. eu vou aproveitar o teu gancho aí para dizer uma coisa que eu não sei se a grande maioria acredita até que não sabe. Quando tu fala de se conhecer, o que faz bem, faz com maestria, fortalecer essas forças, aí eu não tenho como não deixar de citar a psicologia positiva, que é o meu grande Ah, amor, que é totalmente desconhecido, que tem todo um preconceito ainda aqui no é Nordeste, mas que ela vai falar isso das nossas forças e virtudes que a gente precisa desenvolver e fortalecer aquilo. E a gente só consegue mesmo pelo autoconhecimento, na medida que a gente isso. se conhece, né? É isso mesmo. E aí eu vejo assim que uma outra habilidade é a disposição para a gente estar aprendendo sempre, né? Eu me A lembro abertura para o que novo, né? meu filho mais velho, quando ele era criança, ele dizia assim: eu não gosto de estudar geografia. Aí eu dizia, mas você precisa estudar geografia. Ele disse, quando eu for um profissional, eu vou estudar geografia? Eu digo, não. Você não vai estudar mais geografia se você não for um geógrafo, se você não for professor de geografia. Se você for ser advogado, você vai estudar outras coisas. Aí ele disse, então eu vou estudar só o que eu gosto. Eu digo, exatamente. Pelo menos coisas que você mais gosta, né? E aí eu me lembro que Isso. ele disse assim, aí vai chegar um tempo que eu não vou estudar mais, né? Eu digo, não, porque a realidade está sempre mudando e a gente vai precisar sempre aprender coisas novas. Então, essa disposição para aprender é uma coisa que a gente vai. Essa habilidade é absolutamente necessária. Então, assim, mais do que nunca a gente aprender novas tecnologias. A gente fica Sim. imaginando assim. Pessoas como eu, da geração X, são pessoas que não têm muita familiaridade com as novas tecnologias, mas eu vejo que alguns alunos muito jovens, geração Y, e não têm a menor familiaridade com as novas tecnologias. Eu pedi a um aluno, a um estagiário, que fizesse, eu disse, faça uma apresentação em PowerPoint, fica muito mais interessante para você dar o resultado da pesquisa de clima. Ele disse, professora, eu não sei usar isso não. Eu disse, vai aprender. Você sabe que tem um oráculo chamado Google. Você coloca lá, Santo Google, como se faz uma apresentação em PowerPoint? Ele vai lhe dizer passo por passo, vá atrás de descobrir. Aí ele fez a apresentação, me mostrou, eu disse, olha aí, que está interessantíssima. Nesse semestre, eu pedi para o aluno colocar uma escala no Google Form. Ele disse, professor, eu não sei não. Eu disse, excelente oportunidade para você aprender. E ele foi lá e colocou. Né? É. Então, E assim, a a gente tem que ter essa gente vai abertura mesmo. ter. Exatamente. As novas Precisa. tecnologias estão aí, né? Estou eu a dar voltas agora com o meu canal no YouTube. Porque Muito bem. eu preciso fazer uma live no JF e lá o YouTube é mais fácil das pessoas porque é um público mais velho. São os profissionais que estão afastados por conta da idade, né? Nesse momento eles são um grupo de risco por conta da idade. Então, para eles é mais fácil, eles não têm Instagram, então para eles é mais fácil o YouTube. Então, eu estou às voltas com o canal do YouTube. Então, Pois assim, faça que eu já fiz o meu, viu? E se quiser pronto, ajuda, é facílimo. Depois que a gente ótimo. descobre, Patrícia, né? É. Agora, duas coisas muito interessantes. A gente vai precisar saber lidar com as nossas emoções. Então, É assim, verdade. olhe, equilíbrio emocional, inteligência emocional, saber lidar com as nossas emoções, fundamental. Faz pelo menos um ano que eu tenho trabalhado com desenvolvimento de gestores no órgão que eu dou assessoria. E quando a gente vai listar as habilidades gerenciais que eles precisam de orientação, primeira coisa da lista, equilíbrio emocional.
A gente sabe lidar com as emoções para poder saber lidar. E eu ouvi isso, inclusive, Necessário agora, demais. na reunião que eu tive com gestores, né, eles dizendo, tem hora que eu quero pegar o meu computador e jogar do 15º andar, porque eu estou sem aguentar olhar para ele. Ele está me estressando. Então, assim, eu preciso de equilíbrio emocional para lidar com a máquina, para eu não jogar o meu computador daqui de cima. Né? Então, Tanto mais do que Patrícia, que eu estava lendo, né, um artigo sobre as empresas de recursos humanos, que tem recursos humanos, e os recursos humanos cada vez mais atuantes nesse sentido, né, de ver estratégias e formas de ajudar os colaboradores a lidar com esse momento de pandemia, e lidar com as pressões, e lidar com todas essas mudanças que estão acontecendo. E cada vez mais a gente vai perceber que isso é uma questão necessária para qualquer profissional, né, seja da nossa área ou de outra área, né? Outro desafio para nós, que a pandemia também ela reforçou e ela chamou a atenção, é a questão do autocuidado. Assim, Verdade. a gente precisa pensar, quando eu penso em mim, no sentido assim, de saúde mental, de saúde física, né? Eu serei um trabalhador, um profissional mais bem preparado para lidar com a diversidade, para lidar com as crises que vão surgir o tempo inteiro. Nós somos pegos de surpresa com o coronavírus, né? Foi uma coisa assim muito... Eu tive uma experiência real, né? Porque minha mãe se internou e eu me internei com ela. Então, assim, foi surreal a experiência, assim, de ver as pessoas na emergência brigando porque queriam entrar e o hospital não deixava mais entrar. Isso é um hospital de classe média alta, né? São Carlos. Mas por responsabilidade ele fez isso porque não tinha estrutura para receber todo mundo. Então as pessoas em desespero. Depois, assim, ele disse: sua mãe precisa ficar internada, mas não tem quarto para se internar. Nós passamos 24 horas numa poltrona esperando que aparecesse um quarto. Então, assim, uma experiência surreal. Então, a gente não estava preparado para isso. Mas aí a gente teve que ter um autocuidado. Para eu ficar lá com ela, eu tive que ter cuidados, como máscara, gorro na cabeça, a roupa igual a roupa do profissional de saúde. Eu não podia sair do quarto. Eu passei 12 dias trancada dentro do quarto com ela. Eu não podia ir no corredor do hospital. Né? Então, assim, essa exigência exagerada de autocuidado que a gente está tendo de... Entrei no cartório hoje, lavando passando álcool na mão o tempo inteiro, sem querer abrir uma porta, sem querer de máscara. Então, esses cuidados que a pandemia está exigindo da gente, a gente vai ter que ter muito mais ampliado com a nossa saúde mental, por exemplo. Né? Então, assim, bom profissional, o mundo do trabalho está aí, exigindo da gente um trabalho mais intensificado, mais precarizado. Isso gera sofrimento. Trabalho nesse sentido, ele está operando. Olha, tem uma frase da Eliane Brum, que é muito interessante. Ela diz assim: estamos agora exaustos e correndo. Exaustos e correndo, exaustos e correndo. E essa é a condição do homem moderno. Porque, assim, não tem muito o que fazer, porque o que vai acontecer? Nós vamos continuar exaustos e correndo com um diferencial. Agora estamos exaustos e correndo e dopados. Porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Então, assim, trabalhar de forma... no autocuidado emocional, inclusive, no sentido, assim, de... autoconhecimento, controle emocional, autocuidado, a gente vê isso através de psicoterapia, é possível. A gente vê isso procurando um orientador de carreira, um orientador profissional de carreira. A gente vê isso fazendo meditação, mindfulness. A espiritualidade, que é uma questão que a gente vê nesse momento, né? E muitas pessoas têm buscado para se fortificar e não deixa de ser um autocuidado também, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver para enfrentar o mundo pós-pandemia, que será um mundo diferente, né? Outra habilidade é exatamente a flexibilidade. Se adaptar, né? Isso. Precisamos nos adaptar a essa nova realidade, a essas novas tecnologias, as novas restrições, as novas formas de nos relacionarmos. A gente tem que ter flexibilidade, né? Ainda bem que nós humanos temos uma capacidade de adaptação muito boa e muito grande, né? A gente se adapta, alguns com mais sofrimento, outros com menos sofrimento, mas essa é uma habilidade que a gente vai precisar, né? E, assim, outra habilidade é a gente saber lidar com a diversidade, é a gente saber lidar com crises. Isso. Crises que são comuns, são da evolução, e crises, que não vai deixar de existir, né? Isso. Escolher uma profissão é um momento de crise. Tomar uma decisão para aposentadoria é um momento de crise. Ter que modificar a profissão da gente, ver uma outra possibilidade de carreira, mesmo dentro da psicologia, porque eu trabalhei muitos anos só com gestão de pessoas. Depois fui trabalhar com saúde do trabalhador, trabalhei com pacientes com hanseníase. Eu nunca pensei de trabalhar na saúde. E passei alguns anos trabalhando com pacientes com hanseníase. Obviamente, com o know-how que eu tinha de grupo, de condição de grupo, de escuta, né? Mas, então, a gente vai se
reinventando, que é outra palavra de ordem, né, no momento da que hoje pandemia. A gente escuta muito, né? Então, assim, a gente vai precisar constantemente se reinventar diante do cenário, de acordo com o que o cenário exigir. De acordo com o que porque aí são muitas novas profissões, são muitas novas, né? Eu estou com o Júnior, que está aqui, inclusive. Ele está fazendo que é meu estagiário, queridíssimo. Um TCC interessantíssimo, que é exatamente sobre o sofrimento psíquico de youtubers. Olha eu dando spoiler, Júnior, de youtubers. Então, assim, que a gente imagina que é só glamour, um intenso sofrimento nessa profissão, que é uma profissão, né, que é o trabalho deles, que começou não com essa ideia de trabalho, mas que se transformou o trabalho deles, né? Eles vivem disso. Mas aí, veja bem, a gente, até nessas novas profissões, a gente tem que ter abertura para esse novo mundo profissional. E o que isso exige de nós, essa reinvenção constante, né? Eu até complementaria você, Patrícia, além da paciência que eu acho que a gente precisa ter de esperar que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que a capacidade de resiliência, eu completaria algo que eu acho que também, assim, criatividade, né? Para a gente buscar saídas mais criativas nesse sentido, né? Desse momento que a gente vive de crise. Eu acho que coragem, a gente precisa ter coragem para lidar com esse momento, que é algo que eu acho que não é fácil, né? Diante da vulnerabilidade. Eu penso também que ousadia, sabe? É outra palavra que me vem, que eu acho que é importante. E aí eu penso, é o momento em que a gente vive, que a comunicação é fundamental e as parcerias, colaboração. Não tem como, né, a gente também caminhar, não só pela pandemia, mas no mundo hoje de mudança, se a gente não tiver parceria, se a gente não tiver, né, pessoas que colaboram com a gente possa se integrar. E aí, somado a isso, eu me lembro de uma palavrinha também que eu acho que é importante, que é a positividade. Porque o momento já é tão duro, já é tão difícil, e você ainda vai torná-lo mais difícil. Então, eu penso que a positividade também é algo muito importante, né? E a tecnologia que você colocou, buscar fortalecer cada vez mais a necessidade, que não tem mais retrocesso, não. Cada vez mais a gente vai perceber que a tecnologia, ela é necessária, né? Roberta, alguém fez um comentário aqui bem interessante, que eu não estou vendo mais quem foi, mas eu estou pegando só o finalzinho e diz assim, esses sentimentos não é só por conta da pandemia, não, é por conta até da finalização de um ciclo. Com certeza. Você sair da formação, da graduação, perdas se formar, e ganhos, né? É você fechar um ciclo. E aí a Roberta falou no início da live, ela falou uma coisa interessante, nós somos seres de rituais. O ritual tem um valor simbólico muito grande para a gente. Demais. Então, esse ritual, gente né? Aquele formatura, com todas aquelas festas, com toda aquela colação, é muito importante para a gente, porque marca. Até ontem eu era estudante, agora eu já sou profissional, então isso é muito importante. Nesse momento de pandemia, a gente não vai poder fazer isso agora, né? Mas a gente vai ter formas alternativas, vamos criar formas alternativas de comemorar e celebrar. É como a gente está celebrando aniversário no Google Meet, que cabe até 250 pessoas. Então, vamos celebrar a nossa formatura com 250 pessoas. É isso mesmo. Porque a gente precisa desses rituais, né, para simbolicamente a gente finalizar um ciclo e iniciar um novo ciclo. Isso é fundamental nessa travessia, nessa passagem, né? A gente e óbvio que tudo que a gente finaliza, isso traz muitas vezes uma angústia, mas sempre vamos olhar a positividade que a Roberta falou, né? No sentido assim do devir, da possibilidade. Eu estou me construindo como profissional. Morre aqui um estudante e nasce um profissional. Eu penso dessa mesma forma, Patrícia, né? Porque eu vejo que esse momento é um ritual mesmo, como você coloca, de passagem, né? E que nesse momento a flexibilidade que você coloca que é tão importante. Não vai ser do jeito que eu gostaria, vai ser do jeito possível. Qual é o possível? Exatamente. E a gente buscar se adaptar, né? E ter toda essa flexibilidade. E aí, como nós trabalhamos com orientação profissional e carreira, eu e você, né? E a gente gosta muito dessa área, como é que você percebe, né? Os profissionais da área de orientação profissional e carreira, o que é que a gente pode fazer junto a essas pessoas desse universo que está, né? Que está fechando esse ciclo, indo para o mercado de trabalho? Pronto, eu acho que, usando a metáfora do tema da nossa live, né? Que o profissional o orientador profissional de carreira, ele oferece uma escuta qualificada para esses medos e essas angústias nesse momento de travessia. Eu acho que ele é fundamental, né? Assim, admiro e acho que o seu trabalho junto aos com os estagiários e junto aos alunos da própria universidade, né? Fora a sua atividade fora no consultório, mas assim, na universidade mesmo, onde as pessoas estão realmente
temerosas, com medo de ficarem desempregadas. Eu tive uma aluna que em 2019, fez o TCC dela exatamente com o aluno no final do curso. Aí ela ouviu alunos de universidades distintas, diferentes, ouviu alunos de engenharia, de administração, de psicologia, de pedagogia, e assim, o grande medo deles, terminar e ficar desempregado. Né? Isso mesmo. E aí eu me lembro que uma pessoa disse assim, que bom nessa entrevista, porque aí a gente pode pensar sobre essas questões só pelo que você está falando, e a gente pode pensar, inclusive, saídas para a gente. Então, veja bem, uma entrevista de uma pesquisa. Imagine um profissional qualificado, que tem uma escuta, né, qualificada para ouvir as angústias e auxiliar e facilitar, como diz a Dulce, né? Esse profissional é um facilitador nessa travessia. Exatamente isso. E aí, complementando o que você coloca, né, vem essa orientação que a gente dá na carreira, né, do sujeito, para ele rever possibilidades, como você colocou, de se reorganizar, não só de apoiar, mas de se reorganizar nesse espaço, nesse contexto, né, para que a gente possa perceber que readaptações ele precisa fazer diante dessa crise, né, Patrícia? Porque às vezes a gente vem com um caminho, e aí a pandemia chegou junto agora nesse momento que eu estou finalizando o ciclo, e aí eu penso que o profissional de carreira ajuda muito nesse sentido, né? Você perguntou sugestões, dicas. Eu me lembrei muito agora da professora Eliane Diógenes. Sabe uma dica que eu dou, uma sugestão que eu dou? É essa nossa abertura a novos saberes. E nesse sentido, a arte se coloca como uma possibilidade de fazer com que a gente entre em contato com outros conteúdos para além do cognitivo. Que a gente tenha uma abertura ao novo. A arte faz isso, ela nos desloca do nosso território existencial, nos desterritorializa, e aí a gente é meio que obrigado, porque a gente vivenciou a partir do filme que a gente viu, da peça que a gente viu, do poema que a gente leu, a gente se desterritorializa e é obrigado a se reterritorializar, se ressignificar a vida da gente. Então, nessa travessia, eu acho que a arte contribui bastante com essa, abrindo a nossa possibilidade do novo, do diferente, da gente sair da caixinha. Tem até a questão mesmo da flexibilidade, da criatividade, né, Patrícia? Que é tão importante. A espontaneidade, que muitas vezes a gente precisa desenvolver para lidar com esse momento. Eu acho que a arte é fundamental, né? Isso, eu acho que é uma boa dica, né? Outra é a gente reconhecer as nossas fragilidades e fortalezas e dizer, bom, eu preciso de orientação, né? Eu também estou fazendo atendimento online, né? E assim, foi muito interessante a escuta de um profissional muito qualificado, né? Que aí ele disse assim, por conta dessa pandemia, eu tive que realmente procurar ajuda, porque eu não estava dando conta da minha vida profissional. Me indicaram o seu nome, eu estou querendo fazer. Eu nunca me imaginei precisando de ajuda. Primeiro porque é um profissional já de muito tempo de trabalho, ele é muito qualificado, ele tem um cargo muito alto, né? Então ele diz assim, mas eu agora estou precisando de ajuda. Eu estou sem conseguir chegar no meu trabalho, né? Então assim, eu estou com crise de ansiedade que não me deixam chegar no trabalho. Né? E eu tenho que ir, eu tenho que estar lá presencialmente por conta de gestão e tudo mais. Mas veja bem, eu acho que a gente precisa reconhecer que o fato de ter um diploma na mão, o fato de a gente não é super-homem nem super-mulher, né? Nem com o tempo. A gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo, mas a gente precisa sempre ver o momento que a gente precisa de orientação, que precisa de ajuda, que precisa de um profissional de orientação, profissional de carreira, né? No sentido, às vezes, de trabalhar em termos de ratificar a escolha que a gente já fez, de problematizar. Eu gosto muito de uma frase da Marlene Grado, que ela diz assim, a nossa intervenção é sempre um corte que faz pensar. A nossa intervenção psicóloga, o orientador profissional de carreira também faz isso. Você tem uma ordem discursiva em que você se coloca, você se comporta e você vai trabalhando daquela forma e dizendo que você é daquele jeito. Quando a gente faz uma intervenção, uma interpretação, um assinalamento, uma pontuação, a pessoa diz, eu nunca tinha pensado nisso. Vixe, agora vamos pensar nisso. Aí é um corte, a sua fala é um corte naquela linearidade daquele discurso que aí faz a pessoa pensar, refletir. Isso pode dar 1000 possibilidades nessa travessia, né? Então, eu acho que você reconhecer que precisa de ajuda, quer seja de psicoterapia, quer seja do orientador profissional de carreira, eu acho que é o primeiro passo, né? Eu preciso de ajuda, né? Nesse momento. Com relação ao autocuidado, com relação à minha saúde emocional, com relação ao controle emocional, com relação a como lidar com a minha profissão, foi isso mesmo que tá certa a minha escolha. A gente duvidar é uma coisa boa. Agora, sim, chega um determinado momento que a dúvida paralisa a gente.
Então, nesse É momento que a gente está verdade. paralisado, a gente é o momento de procurar ajuda, né? Então, eu acho que isso é interessante, né? É, Outra sugestão que eu dou é a gente buscar qualificação em diferentes áreas, né? Você procurar conhecer coisas diferentes, porque isso também abre a nossa cabeça. Isso é faz com que a gente verdade. saiba que a arte tem essa função, diferentes saberes têm essa função, né? É Eu aprendi verdade. muito quando fui professora do curso de engenharia, porque eu sempre fui professora só do curso de psicologia. Então, uma nova forma de pensar, uma nova forma. Então, assim, eu dizia certas coisas que pareciam assim, absurdas para eles, e eles me perguntavam certas coisas que eu dizia assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, E você assim, se abre. você está falando de uma coisa, Patrícia, que é assim, que é quando tu fala de se abrir, é no sentido também que eu percebo dessa flexibilidade que é necessário no mundo de hoje, de novas possibilidades, né? Era a época que eu terminava isso e ia ser a vida inteira. Hoje, tantas Isso. coisas a gente pode fazer, tantas coisas a gente pode buscar, que não necessariamente, né, assim, só na profissão, na nossa profissão, que venha complementar, né, que eu acho que tem muito a ver com a tua fala. E eu fico pensando também assim, te complementando, né, em termos de sugestões, os alunos que estão terminando o curso, eu penso que cada vez mais eles precisam entender e compreender que interesses eles têm. Quais são os interesses deles, né? Para que eles possam buscar cursos, atualizações, focar nos interesses que eles têm. Uma coisa que eu fiquei pensando hoje também, né? Que é eu voltei um pouquinho o tempo. Quando eu terminei a psicologia, uma das coisas que me deu muita vontade de fazer naquela época foi ter contato com profissionais que já estavam no mercado de trabalho para estudar um pouco a trajetória deles, principalmente aqueles profissionais que estavam em área que me interessavam, né? Eu acho que a gente aprende muito com a experiência dos outros, e principalmente profissionais que já passaram por crises, né? E crises não só porque estão terminando o curso, mas crises mesmo durante a profissão, durante a caminhada profissional. Eu acho que isso ajuda tanto a gente a aprender com esses profissionais, se a gente tiver a oportunidade de buscar. É uma coisa que eu fiquei pensando, né? Assim, hoje, nesse momento que a gente vai fazer a live, né? E quando você fala da psicoterapia e do autocuidado, eu acho que realmente lidar com as nossas questões, as nossas emoções, às vezes negativas nesse momento. Tem gente que traz muito essa crença, não vai dar certo, tudo está muito difícil, eu não vou conseguir, né? Então, eu acho que às vezes a gente precisa trabalhar essas questões mesmo, como você está colocando, né? O emocional. Que aí vem a escuta e um espaço, né? Assim, para a gente buscar, para de alguma forma nos ajudar nesse momento, né? Para a gente perceber outras possibilidades, né? Isso, isso. É isso mesmo. É isso Tem mesmo. mais alguma coisa que tu colocaria como sugestão? Não, eu acho que já foi. E eu acho sempre essa possibilidade de lidar com diferente, né? Sim. Eu me lembro que na época que eu era coordenadora do curso, uma aluna chegou e disse assim: professora, eu estou horrorizada, porque uma professora de uma outra disciplina começou a falar de Zeus, de mitologia grega. E aqui não é lugar para a gente falar de mitologia grega. Eu disse: por que não? Por que não tem essa possibilidade? Ela disse assim, porque você conhece a mitologia grega? Você já estudou a mitologia grega? Eu disse, não, eu não conheço, eu não quero estudar porque eu sou cristã. Eu digo, não, mas isso não impede que você continue sendo cristã e você conheça a mitologia grega. É interessante. A gente tem essa abertura Uhum. de pensamentos. Não, porque isso não é possível que uma professora na posição de liderança vá falar de uma coisa diferente do cristianismo. Eu disse, Olha aí. olha, você se perguntou por que realmente você tem interesse, aí falando a questão do interesse, em ser psicólogo? Porque, olha, a gente não Uhum. pode, no nosso cartão de visitas, dizer só atendo pessoas cristãs, brancas, de classe média. Ninguém pode A gente dizer não isso. escolhe, né? A gente não tem essa escolha. Quem chegar em sofrimento, inclusive a gente, o nosso código de ética nos orienta no sentido de que a gente tem que estar aberto a acolher o outro na sua singularidade, na sua diferença. Quer esteja sofrendo porque não sabe que profissão fazer, quer esteja sofrendo porque não sabe o que fazer do casamento, quer esteja sofrendo porque não sabe como lidar com uma doença, sofrendo porque não sabe lidar com as exigências de uma pandemia, de uma reclusão e de um distanciamento Isso. social. A gente tem que ter pensar o interesse da gente nesse sentido. Qual é o meu interesse em ser engenheiro? Qual é o meu interesse em ser administrador de empresas? Qual é o Isso. meu interesse em ser médico, em ser psicólogo? Isso é muito importante a gente fazer É. esse questionamento, porque, inclusive, assim, a gente vai. Ela ficou. Eu me lembro que, né, eu conversando com ela ficou assim, quando eu perguntei, eu disse: você não vai poder colocar isso no seu cartão. Você tem que ter uma abertura ao diferente, ao novo, ao que vai chegar no seu consultório. E aí, no final, ela disse assim:
eita, professora, depois dessa conversa, será que eu vou desistir da psicologia? Eu digo, não, veja o que a psicologia pode contribuir para você ter uma abertura. Veja Com que certeza. não é que outras possibilidades. A gente pode fazer tantas coisas dentro da psicologia, como dentro das profissões de um modo geral, a gente pode se reinventar e fazer tantas coisas, mas é importantíssimo a gente saber o que é que me interessa, né? E as minhas crenças, até onde elas me limitam, né? Porque aí eu digo assim, não é possível a gente, numa sala de aula, numa graduação, estudar mitologia grega. Por que não? Por que não essa abertura ao novo? Patrícia, a gente tem 6 minutos. Tem um último comentário aqui da Cris. A Cris é uma linda que mora no interior de São Paulo, da área de carreira. Ela botou assim, ó. Querida, parabéns pela live. Não conhecia a doutora Patrícia, que energia maravilhosa. E é mesmo. Quem foi aluna da Patrícia, quem é amiga da Patrícia, que é colega da Patrícia, sabe o quanto ela tem uma energia maravilhosa, né? Olha a quantidade de pessoas que está aqui nessa live, né? E aí, Patrícia, a gente está terminando o nosso tempo. Aí eu queria que tu colocasse assim, para finalizar, o que você teria para dizer, né? Para fechar essa live. Olha que interessante. A gente não combinou isso, não estava na combinação, mas assim, o que eu reservei para falar para o final, a Roberta já resgatou aqui a partir da fala, inclusive, da Cris, né? Então, assim, é importantíssimo a gente ter paixão pelo que a gente faz. Total. Paixão é fundamental. Total. Né? Então, assim, por isso, Cris, essa energia. Porque, assim, estar em sala de aula, quer seja ela remota, quer seja ela presencial, é uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande, né? Tá nessa troca, facilitando esse processo de travessia, é uma coisa que eu sou apaixonada por isso. Então, quando você é apaixonado pelo que você faz, então, assim, claro, a travessia gera medo, a travessia gera incerteza, gera insegurança, mas quando ela é feita com muita paixão, você vê do outro lado o teu sonho sendo realizado, as possibilidades que são infinitas, né? A gente tem devidos das mais variadas ordens, né? A gente tem muitas possibilidades. Então, assim, essa coisa da gente... Daí, assim, quando a Roberta fala descobrir o seu interesse, é exatamente ver onde é que está a tua paixão. Né? Onde é que seu olho brilha, né? Eu me lembro que alguém falou, eu não sei se foi você, Roberta, mas alguns anos atrás eu ouvi alguém que disse assim, você deve pensar numa profissão ou uma atividade que você gostaria de fazer, que é aquilo que você faria, mesmo que você não ganhasse um tostão. De graça. Foi no meu módulo que tu fez, lá da formação, que eu falei sobre isso. Né? Então, assim, isso... Você faria de graça. Então, assim, aquilo que vai te capturar, que vai te puxar para você fazer, que tem tudo a ver com a tua paixão, com o teu afeto, né? Diz muito, assim, você faria até de graça. Eu faço muitas intervenções, trabalho com grupos, né? Que eu escutava muito isso na minha família, né? Tem um minuto, Patrícia. Como é que a pessoa paga para ir trabalhar, né? Exatamente assim, porque você tem muita paixão. E eu acho assim, nós, orientadores profissionais de carreira, nós, psicólogos, estamos aqui disponíveis a facilitar essa travessia. É isso. E eu queria agradecer a todo mundo que participou de forma ativa aqui, né? A Patrícia, em especial, que é uma pessoa que eu amo, ela sabe disso, que ela está no meu coração, né? Queria dizer para vocês que a gente está pensando num projeto junto, eu e ela, viu? Depois a gente vai falar, né, Patrícia, mais lá na frente, né? Isso. Aguardem. E eu queria colocar, além de agradecer a Patrícia, essa energia, né, esse conhecimento que ela tem, essa disponibilidade dela. Muito, muito obrigada, Patrícia, né? Queria dizer para vocês todos que estão escutando que eu acho que a gente precisa enxergar além do hoje, né? E que há um caminho, e que eu acredito que tudo isso vai passar, né? E que a gente precisa aprender a lidar com esses momentos de crise, que não vai ser o primeiro, nem vai ser o último que nós temos, né? E que a gente precisa cada vez mais estar ciente disso, isso que a Patrícia colocou no final, o que é que brilha realmente os nossos olhos. Porque isso é que vai fazer a diferença, né, Patrícia? Para nós e para aquelas pessoas com que a gente trabalha, né? Então, gente, muito obrigada. Muitos elogios a você, Patrícia, aqui, viu? Deve ter muitos alunos, ex-alunos, né? Obrigada pelo carinho, meus queridos. Obrigada, gente.